Olá, bem-vindos. Conversas de Ribatejo na sua companhia, em RCA 104 FM, em que estamos pela segunda vez neste ciclo de autárquicas 2017. Segunda vez, dizia, com mais um candidato, para podermos ter estas conversas de Ribatejo aqui nesta antena de rádio. Hoje merece um esclarecimento antes de começarmos a conversa com José Luís Cabrita, já vamos entretanto anunciar, mas da semana passada para esta semana Francisco Pereira não pôde continuar neste Conversa de Ribatejo dedicado às autárquicas de 2017. Em vez disso, e porque a sua condição de mandatário de uma das candidaturas lhe impôs o dever ético de recusar continuar na nossa companhia, em vez disso, dizia, temos António Rebelo, que fará então a sua substituição nas conversas de Ribatejo dedicadas a este ciclo nas próximas semanas. Aqui chegados, então, estamos hoje para fazer a conversa com José Luís Cabrita, candidato da Coalição Democrática Unitária, CDU, à Câmara Municipal de Santarém, gestor de empresas e que, a começar estas conversas de Ribatejo dedicado a esta candidatura, em que, para além de António Rebelo, está também Carlos Rodrigues e José Marcelino, como tem sido habitual. José Luís Cabrita, dizia eu, para começar, e estamos a começar estas conversas sempre mais ou menos com uma pergunta deste tipo, para o eleitorado poder conhecer o que é que diria da sua pessoa para início de conversa. Bom, eu sou um ribatejano que nasceu no Algarve, vim para Santarém aos 8 anos de idade, aqui estudei, aqui comecei a trabalhar após concluir o ensino primário, com pouco mais de 10 anos de idade. Aqui nasceu e vive a minha filha, aqui namorei, aqui continuo a namorar. Bom sinal, é? Aqui iniciei a minha atividade política em 1969, distribuindo propaganda da CDE, Comissão Democrática Eleitoral, tendo participado nas eleições de 1973 mais ativamente. Aqui, para além da política, tive outras atividades de intervenção cívica, nomeadamente em grupos de trabalho de apoio ao Sindicato de Escritório e Caixeiros do Distrito de Santarém, assim se chamava o sindicato na altura, e digo nos grupos de trabalho porque não tinha idade para pertencer aos órgãos sociais. Fui depois do 25 de Abril dirigente deste sindicato e aqui tenho sido eleito na Assembleia Municipal, onde em 2000 fui substituir, ou antes, fui ocupar o lugar do Dr. José António Martins Leitão, que entretanto tinha suspendido o seu mandato, e onde em mandatos sucessivos tenho sido eleito para ser membro. E, portanto, resumindo, em termos de intervenção cívica, tem sido esta a minha participação em Santarém. E agora, candidato? Em termos profissionais, portanto, desempenhei várias atividades, desde pouco mais de 10 anos de idade, desde aprendiz de sapateiro, aprendiz de encadernador, portanto acabei como gestor e administrador de empresas, tendo atualmente, ou exercendo atualmente funções na administração de uma seguradora, embora sem funções executivas. Muito bem. Posto este ponto, um pouco inicial, abrindo também o leque da conversa, Carlos Rodrigues, o que é que começaria por comentar, falar com o nosso convidado de hoje? Em primeiro lugar, cumprimentar os ouvintes da RCA Ribatejo e, naturalmente, em particular, aqui o meu amigo José Luís Cabrita, ilustres candidato da CDU e os nossos companheiros aqui de painel. Gostaria de colocar 3 questões ao José Luís Cabrita, mas antes
se não se importa, fazia aqui uma pequena referência. O José Luís Cabrita é uma das vozes mais ativas da oposição na Assembleia Municipal há muitos anos. Exige rigor nas contas e nos negócios do município. O Partido de Santarém, que mais se tem destacado desde o início da democracia, nos órgãos municipais de Santarém, tendo em conta todo o trabalho desenvolvido ao longo destes anos, é sem dúvida o grupo da CDU, de qual o José Luís Cabrita atualmente faz parte. A coerência com os seus princípios, sempre muito preparados e discutidos previamente antes de serem apresentados, o que infelizmente não acontece nos outros partidos que atuam em Santarém, e eu posso testemunhar pelo menos um. Mas se todo este trabalho é reconhecido, os votos não correspondem ao seu trabalho e ao seu empenhamento dos seus autarcas. E eu gostaria de colocar a primeira questão ao José Luís Cabrita: porquê esta situação? Depois, se queria-lhe colocar outro assunto. O candidato do PS e do PSD, os candidatos, aliás, dos dois partidos, já estiveram à frente do município. O José Luís Cabrita afirma que os resultados foram catastróficos. Como descreve o resultado das suas intervenções, neste caso do PS e do PSD? Por último, quando José Luís Cabrita levanta vários problemas que conduziram o Santarém para o imobilismo, que reduziu a população, que as empresas abandonaram, mas José Luís Cabrita não concretiza, no meu entender, ou até à data não tenho esse conhecimento, como é que a CDU, e neste caso o José Luís Cabrita, pretende retirar Santarém do imobilismo e qual é o seu processo. Vou então a palavra agora para o José Luís Cabrita. Três questões, poderá ser da primeira para a terceira ou de outra forma aleatória que entenda. Vamos lá ver. É um facto que a população não tem reconhecido o trabalho que tem ao longo dos anos e dos mandatos sido desenvolvido pela CDU. Eu julgo que os cidadãos e particularmente os eleitores vão normalmente, passa a expressão, atrás daquilo que por norma se vê, daquilo que mais a comunicação social divulga. E quando nós abrimos os jornais, particularmente também os da Terra, aquilo que constatamos é que muito poucas referências são feitas à intervenção da CDU, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal. Vai-se ao ponto de, algumas vezes, assuntos que são colocados e questões que são levantadas pela CDU serem descritas como se ninguém as levantasse. Isto por um lado. Por outro, também tenho que reconhecer que da parte da CDU não tem sido feito o trabalho necessário para descrever e para informar os cidadãos de tudo aquilo que é feito, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal. Agora, aquilo que nós constatamos é que, sem dúvida, portanto, o PS e o PSD têm governado a Câmara desde 1976. Desde 2005 tem sido o PSD a governar a Câmara. E os resultados que temos, em alguns aspectos, são de evolução e de benefício para a população. Não podemos comparar, em termos de bem-estar, aquilo que existia em 76 e aquilo que existe hoje. Mas a verdade é que isso que foi conseguido é muito pouco, tendo em conta aquilo que poderia ser alcançado em termos de desenvolvimento do Concelho e da cidade de Santarém. Portanto, Santarém ocupa hoje uma posição de privilégio em relação a qualquer outra localidade do país. Está rodeada de autoestradas para norte, para sul, para este, para leste, oeste, tem caminho de ferro, está a poucos quilómetros do porto, está a poucos quilómetros do aeroporto e tudo isto, portanto,
os autarcas de Santarém não têm sido capazes de capitalizar, portanto, todo este potencial. Portanto, e o balanço que fazemos é que se têm preocupado mais com aquilo que se vê no imediato, do que com planificar estrategicamente o desenvolvimento do Conselho, nas suas diferentes vertentes. Penso que todos, ou quase todos, nos lembramos que durante anos aquilo que era prometido por um candidato à Assembleia da República era que o Tejo passasse a ser navegado até Lisboa. Em 2005 foi prometido muitos e fundos. Foi prometido uma marina lá embaixo no Tejo, foi prometido um novo cemitério, onde se gastaram centenas e centenas de euros à procura do que mais moderno existia no mundo. No entanto, como resultado de tudo isto que foi anunciado, praticamente nada. E aquilo que existe é hoje o encargo, em alguns aspectos, para o Executivo e para os cidadãos do Conselho. Um encargo porque pagam os impostos e as taxas mais elevadas, um encargo porque não podem usufruir, portanto, dos serviços que a Câmara lhes deve prestar. O balanço que fazemos hoje é que Santarém deve ser uma das cidades mais sujas do país. É inconcebível que no século XXI, portanto, haja ratos e ratazanas a passearem, portanto, pelas ruas da cidade. Há vozes que dizem que já vêm cobras. E, portanto, há caixotes de lixo onde a gente não se pode chegar ao pé. Portanto, e apesar de todo o dinheiro gasto pela Câmara, houve um retrocesso, é reconhecido por todos. José Luís Cabrita comenta. Aquilo que nós entendemos é que, em primeiro lugar, há que cuidar do bem-estar das pessoas. Começar por aquilo que é essencial. É evidente que alguns problemas já estão muito avançados na sua resolução, nomeadamente o saneamento básico e o abastecimento de água. Mas a higiene e limpeza, as ruas, os passeios... Deixe-me interromper. O José Luís Cabrita comenta, e naturalmente, com toda a razão, se me permite, que o Sr. Presidente da Câmara de Santarém tem atualmente 24 assessores e trabalhadores efetivos na higiene e limpeza são só 6. É o que está no relatório de contas apresentado pela Câmara em 31 de dezembro de 2016. Portanto, eu não inventei nada. Olhei para o relatório, vi o que lá constava e o que lá consta é 6 trabalhadores nos serviços de higiene e limpeza e 24 nos serviços no gabinete de apoio ao Presidente. Ora, isto não pode ser. Já agora, em relação à pergunta, uma das perguntas, a última pergunta do Carlos Rodrigues, em relação ao imobilismo de Santarém, aquilo que ele considerou como imobilismo e como a forma de poder, há quem diga retirar Santarém do imobilismo, há quem diga que Santarém está relativamente bem e que não é necessário este tipo de... Você desculpe, a pessoa que afirmar que Santarém está bem, ou não vive em Santarém, ou não sabe ler os documentos, ou não sabe nada da vida. Sim, mas ou adopta-se ao comodismo. Mas há um conjunto de pessoas, sobretudo ligadas a uma das candidaturas, que não comenta a parte do imobilismo que outros candidatos têm estado a dizer, não é? E por isso eu estava a recolocar a questão ao José Luís Cabrita no sentido de tentar perceber a forma como, neste caso a CDU, pode contribuir para melhorar as condições de vida das pessoas em Santarém. Vamos lá ver. Santarém não pode estar bem. Quando perde população, e não é de agora, portanto, já em 2005, em 2003, portanto, em 2009, isso, José Luís Cabrita, me permite, é previsível que essa diminuição de população que se continue. Perdão. Portanto, este problema se levantava. As empresas, as principais empresas que criavam emprego, têm vindo a fechar. É verdade, poderão dizer, mas tem-se criado muita pequena empresa.
mais familiar. Mas a verdade é que são empresas criadas fundamentalmente com os apoios comunitários e a maior parte delas, acabados os apoios comunitários, fecham as portas. E, portanto, não tem havido uma estratégia no sentido de divulgar interna e externamente as potencialidades do Conselho. E isto tem faltado por parte do Executivo Municipal. Mas antes disso, no meu entender, ou no nosso entender, é necessário planear e resolver aquilo que são os problemas essenciais, que é o bem-estar das pessoas, que é arranjar as estradas, os passeios, é tratar da questão da limpeza do nosso concelho, não apenas da cidade, do nosso concelho, e não em vésperas de eleições, portanto, lá se pintar as passadeiras, ainda por cima com má tinta, deve ser tinta que veio como contrapartida da entrega da REN aos chineses, ainda por cima os chineses, em lugar de darem tinta de boa qualidade, deram de péssima qualidade, que há ruas, quando estão a pintar a última passadeira, já a tinta da primeira desapareceu. Alcatrão as ruas, muito bem, mas colocam alcatrão em cima de alcatrão e em alguns sítios a rua já está mais alta do que os passeios e os passeios por onde as pessoas passam não são arranjados. Eu vivo numa zona onde quase todas as semanas cidadãos um pouco mais idosos do que eu sou caem, vão a caminho do posto médico e já por 2 ou 3 vezes ou mais tem que os ajudar a levantar, exatamente porque o passeio está intransitável. E considera que isso é a responsabilidade da Câmara? É a responsabilidade da Câmara, porque a Câmara, em lugar de estar a projetar outras coisas, ou a encomendar planos onde se gastam centenas de milhares de euros, deveria começar, em primeiro lugar, por estas pequenas coisas. E criando condições para as pessoas se sentirem bem, naturalmente que as pessoas e as empresas vêm para Santarém. Agora, despesas inúteis, está a dizer, 2 ou 3 casos, consegue... Há despesas, muitas despesas inúteis. Por exemplo, encomendou-se um plano estratégico, um conceituado economista que tem até uma excelente equipa a trabalhar com ele. Eu conheço alguns dos trabalhos realizados. Alguns de Mateus. Mas a verdade é que esse plano foi feito, que é dele. Eu só ouvi falar esse plano no dia da apresentação. Agora, neste mandato, último mandato? Já nem me recordo quando é que foi, porque eles têm sido tanta coisa apresentada com alguma regularidade, que depois da apresentação é colocado na gaveta. Foi apresentado um plano para a recuperação do centro histórico. Que trabalhos têm sido feitos? Que eu saiba, nada. A única coisa visível que apareceu foi a retirada das beatas do centro da cidade. Bom, se me permitisse... Está bem. Ia dar a palavra ao Marcelino também. António Rebelo para dizer bem-vindo ao programa também. Antes de mais, cumprimentar o auditório, cumprimentar todos aqui os presentes, e nomeadamente o candidato da CDU, posicionar-me rapidamente para as pessoas que me conhecem, porque há um outro Rebelo muito mais famoso que eu na cidade, que é provedor da Santa Casa da Misericórdia, etc, etc. E não é esse, não é? Eu estou ligado ao município porque sou um dos quadros neste momento técnico superior de desporto. Estou em Santarém desde 1991, estive desde sempre ligado ao Partido Socialista, da qual agora me tenho vindo a afastar, talvez por ir avançando na idade e por sentir algum descontentamento na oposição que tem sido feita, e críticas faço ao próprio partido onde eu ainda sou militante. E neste caso concreto, hoje, neste caso concreto, para a CDU, eu ainda me lembro que aquele senhor a quem queriam passar a palavra a seguir e que foi vereador quando eu fui adjunto do engenheiro Rui Guerreiro, quer ele, quer a doutora Luísa Mesquita, quer até o próprio PSD que estava na posição, através da doutora Hélia Félix, apresentaram sempre muitos contributos para a gestão
gestão do município, porque o município na altura não tinha maioria absoluta. Aquilo que me apercebi é que o efeito Moita Flores, com duas maiorias, ou com uma não maioria, mas silenciando a oposição, e depois a seguir com uma maior maioria, a oposição foi saindo e foi ficando de fora. E partidos, como o partido, ou a CDU neste momento, concorre, obviamente que não estará nas previsões poder vir a atingir uma vitória, porque isso seria um feito histórico e até poderia ser bom para Santarém, mas que lembro-me quando cheguei a Santarém, havia muito daquilo que ainda hoje se vai discutir, e vamos aqui adiantar essas questões para o candidato da CDU. Por exemplo, falou que temos a perder população. Se não fixamos empresas, não temos cá colaboradores dessas empresas, não temos cá a família deles com eles. E eu lembro-me quando cheguei a Santarém, falava-se muito numa zona de desenvolvimento económico de Pernes, nunca mais, depois de 2005, se voltou a falar nessa zona. Falou-se e prometeu-se na revisão do PDM, porque as Viegas, aquela zona do Planalto, a zona norte de Santarém, tinha que se desenvolver e tinha que haver uma via rápida Santarém-Alcanede. Onde é que está essa via rápida? E essas questões todas... Estas questões todas que eu coloco também senti, enquanto observador de fora, retirando-me em certa medida um pouco da intervenção política, senti que da parte da CDU esta luta e esta permanência e esta exigência, esta reivindicação permanente abrandou um pouco. Eu gostaria que o candidato José Luís Cabrita também se pudesse pronunciar um pouco sobre isto. É correta esta análise, enfim, que o António faz? Vamos lá ver. Efeito Moita Flores. Ele não é efeito Moita Flores, é efeito PSD, porque o Moita Flores não se candidatou sozinho. O Moita Flores integrou uma equipa proposta pelo PSD e, segundo ele disse, e ninguém o desmentiu, as suas propostas e as suas políticas foram sempre apoiadas pelo PSD. Aliás, o PSD tinha maioria na Assembleia Municipal, tinha maioria na Câmara, e o PSD, tanto quanto sei, nunca votou contra as propostas do Dr. Moita Flores. Portanto, aquilo que tem sido implementado desde 2005 tem sido a política do PSD. Mas não silenciou a oposição. Vamos ver, se alguém se confrontou com o Dr. Moita Flores enquanto ele foi Presidente da Câmara, e se alguém hoje se continua a confrontar com o atual Presidente da Câmara em relação aos problemas do Conselho, mas não só criticando, também apresentando propostas, foi a CDU. Alguns dos confrontos foram extremamente violentos, verbalmente só, mas foram. E quem assistia às Assembleias Municipais, portanto, sabe perfeitamente bem que a CDU nunca se calou perante o Dr. Moita Flores, sempre apresentou as suas opiniões e as suas propostas em relação aos temas em debate. Aliás, quem é que mais, e isto para falar no estacionamento tarifado, quem mais tem lutado contra aquilo que foi aprovado tem sido a CDU e alguns elementos da CDU, dando o exemplo. Por exemplo, eu continuo a não pagar estacionamento, vão multando e eu continuo a recorrer, porque entendo que, não respeitando o regulamento, a lei que está em vigor, portanto o regulamento não é para ser cumprido. Nenhum cidadão é obrigado a cumprir a legislação que está, já os regulamentos. Está a dizer que, na sua opinião, defende que o estacionamento tarifado no Planalto, aqui em Santarém, não deve ser pago, tal como está a ser... Eu não aconselho que o cidadão normal faça isto, porque acaba por sair caro. Exatamente, mas você eu mantenho a minha posição de não pagar, e sempre que multam, recorro. Espero que um dia decidam. A única decisão que tomaram em relação a uma multa por estar estacionado e não pagar estacionamento foi de que não, a minha reclamação era indeferida porque eu estava conduzindo
colocando em causa os demais condutores e os cidadãos. Ora, eu fui multado por estar estacionado e não pagar o estacionamento. Agora, é inadmissível que num Estado de Direito uma empresa tenha parquímetros que estão ilegais, não foram aferidos este ano. Eu este ano não reclamei para a ASAI, continuam sem ser aferidos. E nos outros anos são aferidos porque eu reclamo para a ASAI. O Sr. Presidente da Câmara diga que os preços que estão a ser praticados estão ilegais porque não respeitam o regulamento. Sem falar noutras disposições do regulamento que são ilegais. Mas depois não faz nada em relação a esta matéria. É inconcebível que a PSP esteja a exercer fiscalização quando existe um contrato entre a Câmara e a empresa em que a fiscalização deve ser feita pela Câmara. Há um conflito entre a empresa e a Câmara. A empresa, desde 2013, não paga as rendas devidas à Câmara. A Câmara não põe a empresa em tribunal, mas a empresa põe a Câmara em tribunal reclamando 2 milhões e não sei quantos mil euros por obras a mais feitas, ainda por cima, quando todos nós sabemos que não foram feitas obras a mais, foram feitas obras a menos. Que o doutor Moita Flores na altura dizia que a empresa ia compensar a Câmara construindo a ligação entre o Jardim da República e o Largo do Seminário, até construíam um circo, não sei se com romanas e gladiadores ou não, mas a verdade é que depois disto tudo a empresa é que põe a Câmara em tribunal reclamando o pagamento. Ainda por cima a empresa que só tem a concessão do estacionamento, porque a empresa que ganhou o concurso também reclama 800 mil euros, mas essa não tem a concessão do estacionamento. Na sua opinião, que consequência política? Há aqui uma passividade do Executivo Municipal e da maioria do PSD que nós não entendemos. Aliás, o Executivo pediu uma auditoria a este processo. A auditoria foi feita. Aponta para a existência de um conjunto de irregularidades. Algumas delas podem ser crime. O Sr. Presidente da Câmara disse que ia solicitar a intervenção do Ministério Público. E até hoje nada sabemos. Aquilo que verificamos na informação que a Câmara nos presta é que participou ao Ministério Público o desaparecimento de 6 mil euros na Câmara Municipal. E num processo que envolve milhões de euros, não aparece lá qualquer informação. Em relação a este ponto, a CDU tem propostas concretas para tentar resolver a situação? Vamos lá ver. Em relação a este ponto, aquilo que a CDU fará é, de imediato, saber se foi ou não apresentada a participação ao Ministério Público. Se não foi, enviar a auditoria mandada fazer a pedido do PSD para o Ministério Público. A outra medida, naturalmente, é intervir junto da Inspeção-Geral da Administração Interna para saber qual é a posição desta entidade que tem como obrigação salvaguardar os direitos dos cidadãos em relação a esta matéria. E, por outro lado, também voltar a solicitar a intervenção da ASAI e rever totalmente o regulamento em vigor, colocando de conformidade com a lei, e, se houver fundamento, revogar o contrato existente com a empresa, não existindo, procurando negociar de forma a encontrar maneira a que os cidadãos não sejam penalizados como atualmente estão a ser, por um lado, e por outro, a Câmara possa implementar as políticas que são necessárias na gestão do espaço urbano. Muito bem. José Luís, José Marcelino,
finalmente. O Zé Marcelino que o Zé Luís Cabrita está a jogar em casa. Já ainda há pouco aí para dizer chamar Zé Luís. Não estou a jogar em casa, nós estamos todos a jogar em casa. Estamos todos em Santarém e, portanto, Santarém é a nossa casa e, portanto, isso é que é uma realidade. O objetivo é fazer mais e melhor. E é isso que penso que o Zé Luís vai fazer, com certeza. Já foi aqui por ele dito, enfim, não tão profundamente, mas com alguma pressão, a situação daquilo que era a falta de estratégia para o Conselho, que tem a ver com um conjunto de matérias que naturalmente são importantes de debater, e este período das eleições autárquicas, portanto, é também um período importante para que cada um possa também dizer o que é que pensa daquilo que está e como é que pensa fazer e como é que era feito. E, portanto, não havendo, e é verdade, e nós nestes programas temos-o feito com muita insistência várias vezes, não há uma estratégia para Santarém, para o seu desenvolvimento, uma estratégia que tenha pés para andar, porque de facto de vez em quando aparecem umas tentativas de estratégia, como foi aquela em que nós assistimos para a recuperação do centro histórico, mas tivemos lá uma tarde engraçada. Passamos lá uma tarde engraçada, foi criado um gabinete com pessoas, mas depois de facto não avançou, parou, o gabinete foi extinto e com muitas coisas. Normalmente o Executivo Municipal desculpa-se com a situação económica do Concelho. De facto, a situação económica do Concelho, desde há muitos anos, há mais de 20 anos a esta parte, não é famosa e tem vindo a piorar, e piorou bastante naquele período negro, período negro, muito negro mesmo, entre 2005 e 2010, de facto foi aquilo que nós temos chamado também um fartar vilanagem de estragar dinheiro. Nós ainda, a CDU, e o Zé Luís foi quem fez essa proposta na Assembleia Municipal, em 2010 propôs ainda numa situação de muita dificuldade económica e financeira, naquela altura não havia de facto dinheiro para nada e havia muitas dívidas, a proposta do saneamento financeiro do município, que foi proposto na Assembleia Municipal pelo Zé Luís na altura ele é membro da Assembleia Municipal, agora na altura havia membros da Assembleia Municipal, agora pomposamente chamam-se deputados municipais, enfim, de facto tem havido uma evolução também na nomenclatura. Eu continuo a ser membro da Assembleia Municipal. Mas estas são propostas que de facto são reais, a CDU fê-las com uma intenção de travar aquilo que era uma situação degradante em termos das dívidas a pequenos fornecedores, porque também muitos dos pequenos fornecedores do município e muitas das situações de dificuldade e provavelmente até muitas das insolvências de algumas empresas têm a ver com esta situação de má gestão que o município fez ao longo destes anos. Subscrevo. E, portanto, o conjunto de empresas que tem vindo a descer, e nós temos aqui os números, entre 2009 e 2015, as empresas as não financeiras eram em 2009 7.394 e 89, desculpa, e em 2015 6.204. O que quer dizer que neste período mais de 1.100 empresas fecharam as portas, seguramente empresas pequenas cujas dificuldades económicas muitas vezes foram consequência da má gestão do município. Mas essa má gestão do município não teve também ela própria depois uma forma, digamos, uma estratégia de sair daquela situação. E, portanto, era digamos, este conjunto de questões que eu queria pôr ao Zé Luís. As propostas que a CDU já tinha na altura para o saneamento financeiro, mas para a estratégia do desenvolvimento do Concelho, quer o desenvolvimento turístico, quer o desenvolvimento
desenvolvimento industrial, quer o desenvolvimento comercial, e foi aqui há pouco falado pelo nosso amigo de Pernos, da zona industrial de Pernos. Bom, a zona industrial de Pernos foi provavelmente a maior vergonha que aconteceu em termos de criação de uma zona industrial nestes últimos 20 anos. Aquele espaço foi intervencionado N vezes, até deixar de o intervencionar, mas o posto da EDP, não sei se ainda lá está, mas o posto da EDP manteve-se sempre no meio do espaço. Serviu para emprestar alguns industriais. Sim, emprestar. Pronto. E de facto era isso que eu queria perguntar ao José Luís. Portanto, a estratégia de desenvolvimento do Conselho, tendo em conta todas estas coisas, tendo em conta o desenvolvimento turístico do país, uma vez que nós até estamos aqui no início, como também nós temos referido, no início do desenvolvimento do interior do país, o que é que a CDU propõe, o que é que a CDU faria se fosse governo na Câmara Municipal de Santarém? Mas já agora posso acrescentar, mas isso não é impeditivo que, mesmo que a CDU seja minoritária, que é o caso, possa fazer as propostas. Pode sempre o fizemos. Pode e deve. Que reativa a sua capacidade de reivindicação de melhores condições para Santarém. Eu peço desculpa. Vamos lá ver. Apesar da situação difícil do município, nós pensamos que pode ser conciliada a sua regularização em termos económicos e financeiros com o desenvolvimento. Há que definir caminhos. Não existindo caminhos, naturalmente que vai-se navegando, passa a expressão, consoante a direção em que o vento sopra. Nós propusemos ou votamos favorável, apresentamos propostas para o saneamento financeiro, mas acabamos por votar também favoravelmente o chamado PAEL, porque aquilo que estava em causa era naturalmente a sobrevivência do município, mas especialmente de dezenas, se não centenas, de pequenas e médias empresas. Algumas acabaram, como Marcelino referiu, por falir. Eu conheço alguns desses empresários que faliram e trabalhadores que desenvolviam a sua atividade nessa empresa e que passaram por grandes dificuldades, exatamente porque a Câmara não disparou. E, portanto, era urgente resolver este problema, que não era um problema só da Câmara, era um problema de parte significativa da população. E, portanto, nós votamos favoravelmente, sem qualquer problema de consciência. Mas agora, a proposta que fizeste na Assembleia Municipal para o saneamento financeiro foi chumbada, quer pelo PSD, curiosamente, quer também pelo PS. Pois, na altura a proposta que formulamos foi chumbada. Mas nós entendemos que é possível conciliar. É necessário que sejam estabelecidos caminhos a seguir. E é isso que não tem existido. Portanto, caminhos poderiam ser esses? Caminhos poderiam, por exemplo, ver que despesas supérfluas podem ser cortadas na Câmara. Em lugar de ter o topo de cama, possivelmente, um 208 ou um 308 que fazia o mesmo serviço neste período de crise. Em lugar de se ter 50 carros, se calhar com 30, as coisas bem geridas, também podia ser feito. Podia ser também atualizado e alterado os funcionários públicos, a estrutura orgânica da Câmara. A organização dos serviços também podia ser, como é referido pelo Carlos Rodrigues, podia ser perfeitamente revista. Isto sem prejudicar os direitos dos trabalhadores, porque ao fim e ao cabo, no meio disto tudo, o balanço que nós fazemos é que os trabalhadores do município acabam por ser prejudicados e não são valorizados no trabalho que desenvolvem. Porque não há, efetivamente, uma gestão, portanto, dos meios humanos que a Câmara dispõe. E depois ver aquilo que é prioritário. É prioritário captar turismo,
então vamos apontar os meios nesse sentido. Embora, sob esse aspecto, eu pessoalmente, e julgo que a CDU está de acordo com a leitura que eu faço, devemos ser muito cautelosos, porque a leitura que eu faço é que esta onda de turistas em Portugal, este aumento estrondoso do número de visitantes, é consequência da situação que se vive no Norte de África, no Médio Oriente. E, por um lado, por outro, da crise que assolou toda a Europa. Logo que isto passe, eu tenho algum receios de que tudo isto não venha a ter uma diminuição drástica, particularmente em termos de número de turistas que visitam Portugal. E, portanto, acho que devemos ser cautelosos, mas com cautela devemos trabalhar no sentido de aproveitar aquilo que são as potencialidades. E não aproveitamos. Os monumentos não estão cuidados. A maior parte, agora parece que já alteraram os horários, perdão, mas quase todos eles, aos domingos e feriados e sábados à tarde, estavam encerrados. Para chegar, havia falta de sinalização, agora já há alguma, mas também quem queira visitar os monumentos do centro histórico também não se sente muito confortável a andar pelas ruas do centro histórico. A rua João Afonso, onde o Partido Socialista enterrou não sei quantos milhões de euros, está praticamente intransitável, quer para os cidadãos, quer para as viaturas. Qualquer dia. E 1º de dezembro é onde fica o Teatro Sá da Bandeira. Portanto, aquilo foi um investimento muito elevado. Foi um investimento, mas todos nós sabemos no estado em que essa rua se encontra. Fala do turismo. Há algo agora, em termos económicos, em termos de empresas, da atividade económica, Santarém tem um grande potencial em termos agrícolas. Que indústrias ligadas a esta área se procura trazer para Santarém? Elas vão para o Almeirim, vão para o Alpiarça, vão para o Cartaz, passam ao lado de Santarém. E a possibilidade de Santarém ter essas... Sim. Queria só agarrar aqui bem na intervenção do Zé Luís Cabrita, quando fala na agricultura. A agricultura é o projeto fundamental para arrancar e tirar Santarém do imobilismo. Passa por esse investimento, não só para aumentar as produções próprias, como também, como disse o Zé Luís Cabrita, potenciar a atração de empresas agroindustriais para aqui, como exemplo, temos aqui, por acaso, duas, como um projeto extraordinário. Mas isso aí, desculpe de interromper, é sem dúvida nenhuma a primeira necessidade. Mas para isto é necessário um trabalho, por um lado, junto e com as associações empresariais. Não basta só se dar espaço na escola prática à associação empresarial, é preciso trabalhar com ela uma estratégia para atrair empresas para Santarém. Com o AICEP, que trabalho tem sido feito pela Câmara com esta entidade. Ainda recentemente no Porto se instalou uma empresa que tem a sua sede em Valência. Santarém fica muito mais próximo de Valência do que o Porto, com melhores caminhos para Valência. Eu conheço perfeitamente bem os caminhos. E é uma empresa que eu não me importava nada de vir para Santarém, que viesse para Santarém. Porque tem uma política, mesmo em relação aos trabalhadores, em Espanha, que se transportar para Portugal, nenhum trabalhador seria seguramente, ou será em Portugal, seguramente maltratado. A verdade é que essa empresa vai se instalar em Portugal, vai instalar um centro de investigação, mas na zona do Norte, particularmente em termos de produção de produtos agrícolas. E não só, e portanto, mas quem diz esta empresa diz muitas outras, que eu não entendo por que razão não vêm para Santarém. Não vêm porque não têm infraestruturas onde se instalar. Exato. Não vêm porque a cidade e o Conselho
Não é apelativo. Não é apelativo para elas virem para cá. E, portanto, elas vão para o outro lado. Permite-me, eu vou, se o José Luís Cabrita não se importa, eu vou aqui citar. E já agora, Carlos, se não se importa, além disso, em termos de turismo, parece que aquilo que se procurou fazer nos últimos anos foi destruir aquilo que valorizava Santarém. As portas de sol. O projeto pode ser muito bonito, pode ter ganho muitos prémios, mas a verdade é que era um elemento distintivo da cidade. Eu tenho um amigo que é espanhol, presidente de um grupo, um dos maiores grupos empresariais espanhóis, que esteve aqui em Santarém numa conferência, visitou a cidade, gostou imenso da cidade. O ano passado veio cá, fomos almoçar, passou pelo Largo de Seminardo. Cabrita, quem foi o louco que destruiu este largo tão bonito que ele era, de calçada à portuguesa? Fomos às portas de sol. A mesma coisa. Quem foram os loucos que destruíram isto? Porque é incompreensível as pessoas que conheceram alguns aspectos da cidade e que a veem hoje, são confrontados, estrangeiros são confrontados com esta diferença para pior. Eu só queria chamar a atenção do José Luís Cabrita, como disse há bocado, Santarém não é apelativa. E como o José Luís Cabrita sabe tão bem ou melhor do que eu, os processos que se arrastam ao longo dos anos criam naturalmente uma má fama e afastam as pessoas. E eu vou-lhe citar aqui alguns exemplos. Há muitos anos que estão para legalizar vários investimentos na zona industrial. Vários empresários não têm direito por incumprimento do próprio município e o município não lhe soluciona o problema. Isto é um dos primeiros. O problema da Quinta da Mafagda é uma situação gravosa, como sabem. Tem a ver que, como o José Luís Cabrita há bocado falou, que não há infraestruturas. Quando alguém propôs à Quinta da Mafagda ceder o terreno para a fábrica da cerveja, o terreno para a Lactogal instalar uma fábrica de leite e para a produção de queijo, e a dada altura dão como contrapartidas fazer investimentos para aumentar a zona industrial. Carlos Rodrigues, mas essa da fábrica de queijo e de leite, toda a gente sabia que não vinha para Santarém. Os únicos que divulgavam isso é quem na altura estava no executivo. Quer dizer, o presidente do grupo tinha há 2 dias ou 3 afirmado numa conferência que não ia abrir mais nenhuma fábrica, e aqui continuavam a dizer: não senhora, vem para aqui. Mas deram-lhe o terreno por um escudo, 1 metro quadrado. Não, isso foi para a cerveja. E a outra também foi. A outra, não sei se foi. A outra também foi. Acho que por acaso chegou a concretizar-se. Não chegou-se a concretizar, foi dada a Lactogal, e agora, mais grave ainda, a Lactogal não fez, abdicou, e a Câmara não reivindicou nem o direito recordo-me que nós votamos contra, e recordo-me perfeitamente que até a nossa declaração de voto foi baseada na citação de declarações do presidente do grupo Lactogal, na altura, dizendo que não iam abrir fábrica. O outro assunto complicado, que também reverte pela negativa do Santarém, é a condenação pelo município, pelo tribunal, da construção do shopping, que infelizmente quem aprovou, quem potenciou isso, continua nos serviços. É uma coisa inconcebível. Como é possível? As pessoas que fazem apesar daquilo ter prescrito, não quer dizer que as pessoas não façam, não tenham sido chamadas à responsabilidade. Outro problema, já falou aqui, que é o problema do trânsito do estacionamento. O problema grave é que a Câmara de Santarém já foi condenada a ter que pagar ao município, porque a ABB Parco, como é que se chama a empresa, disse que só construiu 400 lugares quando tinha direito a construir 700 e tal, e ela agora quer ser ressarcida dessa situação. Também está em litígio, independentemente, que eu concordo perfeitamente que aquela situação de cedência do parqueamento para aqueles anos é um crime e é uma dívida a acrescentar, é uma dívida, a cedência do espaço durante anos e todos, é mais uma dívida que o município tem que ainda não pagou. Entretanto, o outro grave problema é o problema da Escola Prática de Cavalaria, e é o próprio
o próprio presídio militar. Como é que é possível a Câmara não ter dinheiro para pagar a Escola Prática de Galeria e continua a utilizar indevidamente, com a cedência e a utilização pelos senhores da cultura, do aquele espaço, ainda por cima está tudo degradado e neste momento o telhado começa-se a cair e a Câmara não se compra, se vende, quando efetivamente nunca mais tem dinheiro para comprar aquilo nem faz negócio nenhum dali. Outro grave problema tem a ver com as coligações que recentemente se fizeram, e o José Luís Cabrita sabe isso melhor do que eu, as coligações com o PS e o PSD, e agora estão na moda e aumentaram. E o exemplo mais negativo e mais caricato, não é em termos legais, pode ser até em termos éticos. Como é que é possível que um empregado de uma empresa municipal seja presidente de uma junta de freguesia quando efetivamente não pode acumular? E isso é uma coisa que eu não vejo de maneira nenhuma ninguém na Assembleia Municipal reivindicar. Este conjunto de questões, para finalizar, José Luís Cabrita. Hoje o Carlos Rodrigues esteve muito tempo de antena, ele é candidato, é? Sim, deve estar, mas vem aqui com o trabalho de casa. Hoje, vem com o trabalho de casa feito. No próximo programa o senhor não está proibido de falar. Não faz a sua cábula. Qual cábula? Bom, mas adiante, temos que abreviar, José Luís, para terminar. Sobre isto tudo que o Carlos acabou de dizer. Em relação às coligações, eu não me pronuncio porque não conheço nenhuma. Eu conheço é de listas de independentes. Mas face às afirmações do PSD de que está a concorrer a todas as freguesias, aquilo que eu concluo é que não são listas de independentes. Há aqui, digamos, duas posições que, no mínimo, podendo não ser ilegais, são, no mínimo, eticamente condenáveis. Ou seja, por um lado, por parte do PSD, que apoia listas ou promoveu a constituição de listas de independentes, arvorando-se agora como patrão deles. Por outro lado, de quem acedeu promover a constituição de listas de independentes, sabendo que aquilo eram listas do PSD. Do ponto de vista. Mas agora estão a ser reivindicadas também do PS. Esse é um problema que esses partidos terão que resolver. Um minuto. Em relação ao facto que referiu do funcionário da empresa, eu sobre isso também tenho dúvidas se é legal ou se é ilegal, e portanto eu sobre essas matérias gosto de me pronunciar com certeza de que há violação da legislação em vigor. E aí eu tenho dúvidas. Já agora, permitam-me, uma vez que o tempo já está a escassear, que eu tenho algum receio quanto ao futuro da gestão do Conselho. E tenho receios de ganhar o PS, porque representa o regressar de um passado que não foi positivo para o Conselho, assim como... Foi alguém que deixou está bem, essa pode ser outra discussão, assim como em relação ao PSD. Estou mais preocupado em relação ao PSD depois de ter ouvido aqui num destes programas da Rádio Comercial de Almeirim ser referido que se o PSD, ainda por cima por um militante do PSD, se o PSD ganhar a Câmara, o Executivo será um ninho de ratos. Se fosse um ninho de gatos, já era mau, mas nesse caso arranhavam-se uns aos outros. Agora, um ninho de ratos pode ser muito mau para o Conselho, ainda por cima, quando já li que há nas listas do PSD quem seja defensor do regresso das parcerias público-privadas. E, eventualmente, será um dos assuntos a discutir mais no primeiro domingo de setembro, com o candidato do PSD, que também virá aqui. Hoje foi o programa feito destas conversas de Ribatejo com o candidato da CDU à Câmara Municipal de Santarém, José Luís Cabrita, que fez este programa de conversas de Ribatejo, em que também participaram
participaram Carlos Rodrigues, José Marcelino e António Rebelo para completar o painel habitual destas conversas de rebatejos. Por hoje não nos resta mais do que desejar uma boa semana e que na próxima semana tenham encontro marcado com estas conversas de rebatejos, agora com outro candidato, neste caso o candidato do Partido Socialista, que é o engenheiro Rui Pedro Barreiro. Daqui até à próxima semana, façam o favor de ser felizes.